Bom, pessoal, dando sequência então aqui nosso estudo aqui de state props, né? A gente criou então um nosso contador e agora eu quero alterar então, por exemplo, aqui o nosso display aqui, o valor. Eu quero criar um outro componente que vai só fazer a parte do display, tá? Então, eu vou criar mesmo aqui dentro do nosso contador aqui, eu vou criar só um display contador, tá? JSX. Eu vou criar uma classe aqui, então, display contador, né? Mesmo padrãozinho de antes, né? React component, importa React, exporta display contador e eu tenho que ter lá o meu render, né? E dou aqui um return no meu H1 display. Beleza? Bom, então eu quero fazer a alteração então deste H1 aqui e passar o meu display contador, certo? Então vou colocar aqui nosso insert. Deixa eu tirar esse H1 aqui então. Bom, deixa eu só ver. Parece que não. Ah, agora renderizou. Então, tá fixo o meu display aqui, certo? Bom, eu quero passar aqui então o valor que eu preciso ser exibido lá, beleza? Bom, então eu vou passar um atributo aqui de propriedade igual a gente utilizou nos outros componentes, né? Então, lembram que a gente criou até um prop types lá, então eu vou dividir aqui só para a gente dar uma olhada. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma variável aqui chamada valor, né? Quero passar valor, o meu valor aqui eu vou passar o state.contador. Então, eu vou passar aqui o meu contador para dentro do componente display, né? como valor. Então, só para a gente manter o padrão, dentro do nosso display contador, a gente já vai definir lá o nosso prop types, né? Então, eu tenho aqui um display contador.proptypes. E esse prop types aqui, então aqui eu vou ter um atributo do tipo valor, que ele é do tipo number. Importo lá do pacote prop types, coisa que a gente já fez nas outras aulas, né? E falo que esse valor aqui é obrigatório. Show, né? Ah, cuidado com uma coisa aqui, ó. Vejo que aqui já está errado, ó. Não é o prop types aqui é prototype, tá? Prototype também é um atributo de classe, tá? Tem que cuidar um pouco. Aqui é prop types, tá? E com T maiúsculo. Isso aqui pode dar problema se colocar esse atributo errado, vai dar problema, beleza? Bom, então aqui eu quero exibir o meu dis.props.valor, beleza? Bom, isso aqui continua funcionando? Continua funcionando, olha lá, que bacana. E o nosso virtual DOM aqui, ó, continua funcionando normalmente, ó, ele está renderizando da maneira correta o meu contador ali. E está fazendo a nossa lógica de só atualizar o que foi realmente alterado, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe. Por exemplo, vamos dizer que esse componente aqui agora, além de exibir o meu props, né? Eu quero criar aqui um botão. E esse botão aqui, ele vai o quê? Zero valor. Zero valor. Beleza? Então, eu tenho... Aqui estragou um pouco nosso CSS, mas enfim, né? Então, eu tenho o componente aqui. Dentro do meu componente de display aqui, eu quero zerar o meu valor, tá? Porém, como que eu zero? Vamos criar aqui, então, só uma função de clique aqui, chamando uma AeroFunction, né? This.onClick. OnClick zera valor. Então, eu vou ter aqui uma função chamada zera-valor, beleza? E eu preciso zerar o meu valor. Eu posso zerar o meu props aqui? Fazer isso daqui? Posso, Lucas? Não sei, vamos ver. Vamos ver o problema que isso vai estourar. Então, somei valor, quero zerar o meu valor.
Veja que estourou um monte de problema. Por quê? Porque eu não posso... os objetos do tipo props, eles são somente read-only, eles são somente leitura, tá? Então, a minha função render, ela vai conseguir olhar para as propriedades que ela recebeu e se comportar, de acordo para renderizar aquele componente novamente. Porém, eu não posso atribuir valores para o props dentro da minha classe. Ou seja, aqui eu tenho um estado, né? Eu tenho um estado de classe, que é o meu computador, que é quem tem quem é dono da informação, né? E aqui ela está passando como se fosse uma referência dessa informação. Então, se eu quero zerar esse valor, eu não posso zerar ele dentro do meu componente como propriedade. Eu preciso zerar esse valor dentro de quem é dono da informação, tá? Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu vou ter que fazer uma chamada de callback e zerar esse valor através de setState dentro do meu componente Py, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou criar aqui uma função aqui chamada onClick. onClick zerar valor, beleza? Essa daqui é uma função, automaticamente já importou lá, e eu falo que ela é obrigatória. Ou vamos passar, por exemplo, se eu quero falar que ela é opcional, eu tenho que fazer uma tratativa na chamada dela, tá? Por exemplo, ó, nesse caso que ela não é obrigatória. Então, o meu componente Py aqui não está passando a chamada da função. Se eu simplesmente fizer a chamada aqui, ó, ponto, onClick zerar valor, isso daqui vai acabar disparando um erro para mim. Por quê? Porque o meu componente Py não passou aquele atributo e ele nem é obrigatório. Ó. Eu sei que o meu valor é obrigatório, mas o meu onClick zerar valor não é obrigatório. Então, obrigatoriamente, a gente tem que validar se a gente tem uma função aqui definida para realizar a chamada, para isso não dar problema, tá? Então, vamos ver se isso daqui funciona. Então, cliquei no zero valor aqui, não aconteceu nada. Então, eu até poderia fazer aqui uma tratativa dentro do HTML para exibir esse botão ou não, se eu recebo a propriedade de zero valor, tá? Bom, podemos fazer isso? Podemos. Vamos lá. Isso aqui eu acho que vai complicar um pouquinho, mas, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui const button zerar. Então, ó, a gente vamos fazer uma validação aqui inline, acho que é mais simples. Então, se o dis.props.onClick zerar valor está definido, a gente vai renderizar o componente. Se não, a gente não renderiza nada. Isso daqui, será que vai funcionar? Não, porque acho que aqui eu tenho que passar um null. Um null ou passar um abre e fecha. Agora eu não lembro como é que faz um if dentro do render, tá? Vamos ver. Já funcionou. Então, eu abri e fechei com sheets aqui. Estou validando se foi passada a minha variável. Caso ela renderiza. Se não, ela renderiza nada, tá? Isso daqui é um if ternário, tá? Eu poderia colocar, lembrem que como a gente fez lá no computador de colocar validações aqui, né? Eu poderia também definir aqui, por exemplo, uma maneira diferente de fazer isso, talvez menos complicada, né? Eu poderia colocar aqui um let botão, né? Button. Esse button recebe certo? E poderia colocar isso daqui dentro de um if aqui, ó. Então, if se a propriedade tem valor, eu posso atribuir dentro do meu button também o componente, tá? Lembrando que sempre que eu tenho um HTML, eu preciso colocar ele dentro de parênteses aqui, tá? Então,
aqui eu posso só simplesmente renderizar o meu botão, né? Então, isso também deve funcionar. Também funcionou, não está renderizando, né? Se eu passar lá o meu atributo aqui, né? Passar a minha função aqui, ó. Um clique zerar valor. Ele já deve funcionar. Vamos só passar qualquer função aqui. Console.log aqui. Então, passei a função, automaticamente gerou o meu botão, tá? Bom, como eu estou fazendo aqui uma AeroFunction, eu posso, eu preciso zerar então o contador, certo? Então, o contador aqui vai receber 0. Eu posso criar uma função igual a do clique do botão aqui, por exemplo, né? Ou posso simplesmente passar fazer essa chamada dentro dessa AeroFunction. Então, por exemplo, eu já tenho aqui então uma função chamada setState, né? Então, eu estou chamando o setState dentro da minha AeroFunction e eu vou passar para dentro dessa setState um objeto, que é de estado, e vou falar que o meu contador, que nesse caso recebe 0. Então, isso aqui será que funciona, Lucas? Vamos dar uma olhada. Somei, zerar valor. Então, já funcionou. Diminui, zerar valor. Já funcionou a minha funcionalidade. Então, recapitulando, eu não posso fazer alteração de propriedades, pois elas são somente leitura, tá? Então, quem detém a informação sempre é o estado de algum componente, tá? Na nossa próxima aula eu vou mostrar então a parte de rotas, e a gente vai criar um componente chamado page. E normalmente essa é a nossa page, então vai ter o nosso estado, e daí a gente pode ter componentes que vão ser reativos a esse estado da minha página, tá bom? Até mais, pessoal.